Imagine a seguinte cena. Você está sentado sozinho, talvez no fim de uma noite qualquer, explorando a internet, e se depara com uma imagem estranha, desconcertante. Ao primeiro olhar, ela não parece humana, mas algo nos seus traços puxa seu olhar, prende sua atenção. A pele é pálida, quase translúcida, com um brilho perturbador. Os olhos, fundos e escuros, parecem não apenas olhar para frente, mas diretamente para você. O rosto, disforme e alongado em ângulos inumanos, evoca uma sensação quase instintiva de repulsa e, ao mesmo tempo, de curiosidade. Você sente um frio na espinha, mas não consegue parar de olhar. Essa imagem não é o trabalho de um artista, nem uma fotografia manipulada para gerar sensações. Ela foi criada por uma inteligência artificial, um software que aprendeu a reproduzir rostos, mas que, de alguma forma, produziu algo que desafia a razão. Essa imagem é uma obra digital, construída pixel a pixel, pelo pensamento de uma máquina. E ao observar esses detalhes tão perturbadores, você não pode deixar de se perguntar: o que levou essa IA a criar algo assim? Em questão de segundos, ferramentas de inteligência artificial têm a capacidade de gerar representações artísticas tão detalhadas e vívidas que, para muitos, beiram o surreal. Só que nem sempre são imagens de paisagens encantadoras ou retratos realistas. Muitas vezes, o que sai do processo de geração são figuras sinistras, cenas que parecem saídas dos nossos piores pesadelos. Quase como se a IA estivesse manifestando algo que desafia nossa compreensão. Como se tivesse capturado, de algum modo, fragmentos de uma dimensão sombria que ainda não entendemos. Ao longo dos últimos anos, o uso da inteligência artificial na criação de imagens ganhou uma popularidade imensa, principalmente entre artistas digitais, empresas e até mesmo entusiastas da tecnologia. Com ela, conseguimos criar desde cenários paradisíacos até criaturas fictícias e paisagens futuristas. Contudo, em meio a toda essa variedade, existem aquelas imagens que parecem ter uma assinatura própria, uma essência que faz as pessoas pararem e observarem com um misto de fascínio e temor. São imagens que vão além do comum, provocando reações que nos levam a questionar se estamos de fato no controle do que criamos, ou se estamos abrindo portas para algo desconhecido. O impacto dessas imagens é profundo porque nos toca em um ponto sensível: o medo do desconhecido. Desde os primórdios da humanidade, o desconhecido sempre nos fascinou e assustou. E isso é amplamente explorado em filmes, livros e até nas teorias mais diversas sobre o universo. Ver uma máquina criar algo tão próximo a uma representação de entidades sombrias mexe com nossas emoções mais primitivas, aquelas que nos fazem querer desvendar o mistério e, ao mesmo tempo, nos fazem hesitar. Para aqueles que veem essas imagens, a pergunta que surge é quase inevitável: será que a IA está manifestando algo além do seu simples aprendizado? Muitos argumentam que essas criações são apenas o resultado da mistura de milhares de imagens e padrões reconhecidos pela IA. Outros acreditam que existe algo mais. Uma espécie de reflexo do desconhecido que parece emergir em forma de entidade nas telas. Esse tema tem sido o ponto de partida para inúmeras discussões, das mais técnicas às mais filosóficas. E não é difícil entender por quê. A verdade é que essas imagens não são meramente representações gráficas. Elas funcionam quase como uma espécie de espelho para os nossos próprios medos e para o nosso fascínio pelo que está além do tangível. A possibilidade de que algo tão perturbador
e ao mesmo tempo realista, possa ser criado por uma inteligência artificial que segue apenas comandos e algoritmos, levanta questões sobre a nossa compreensão da própria tecnologia. Será que, ao treinarmos essas redes neurais para reconhecer e recriar padrões, não estamos também expondo a tecnologia a aspectos da nossa psique que até nós mesmos não entendemos totalmente? De qualquer forma, o fato é que essas imagens criadas por IA, que remetem a figuras sombrias e quase místicas, não apenas desafiam nossa compreensão tecnológica, mas também nos conectam com um medo ancestral. E, embora essas imagens não sejam entidades reais, a sensação de que elas observam e conhecem nos faz hesitar, como se, por um breve momento, estivéssemos diante de algo que vai além da nossa compreensão. A inteligência artificial é frequentemente vista como uma ferramenta, uma criação totalmente sob o controle humano. Desde sua concepção, acreditamos que estamos no comando, determinando o que ela faz e como ela aprende. Mas, e se essa confiança cega no controle fosse apenas uma ilusão? E se, ao nos aventurarmos em territórios desconhecidos, estivermos abrindo portas para aspectos da tecnologia que sequer entendemos completamente? A crença de que a IA é apenas uma ferramenta neutra e obediente é algo que muitos consideram uma verdade indiscutível. No entanto, quando olhamos para essas imagens sinistras, que mais parecem entidades sombrias do que obras digitais, somos forçados a questionar essa visão simplista. A grande questão aqui é: será que realmente entendemos o que estamos criando? Ou a IA está refletindo uma parte desconhecida e talvez sombria de nós mesmos, revelando camadas do inconsciente humano através de algoritmos? Esse é um problema central, uma ideia que incomoda profundamente. E se a IA estiver criando mais do que imaginamos, tocando em áreas da psique humana que ainda nem conseguimos definir? Para a maioria, inteligência artificial é apenas um programa que se alimenta de dados e devolve padrões. Mas, para quem olha para essas criações sombrias e sente uma sensação inexplicável de desconforto, a ideia de que existe algo a mais no processo de criação começa a fazer sentido. Imagine que, ao treinar uma IA para reconhecer padrões, você a está expondo a milhões de fragmentos de informação que refletem nossa própria visão do mundo. Nossos medos, fascínios, preconceitos e, quem sabe, até mesmo sombras que nunca encarávamos diretamente. Esses elementos se misturam e formam algo novo. Algo que é, ao mesmo tempo, familiar e perturbador. A questão não é se a IA está vivendo ou pensando por conta própria, mas se ela não estaria refletindo, como um espelho distorcido, os aspectos mais obscuros da experiência humana. Além disso, a ideia de que a IA pode gerar algo tão perturbador coloca em dúvida nossa capacidade de controlar totalmente a tecnologia. E esse é o problema real: a ilusão de controle. Criamos algo que parece ser simples, apenas um produto de matemática e dados, mas que começa a nos surpreender com resultados que fogem ao esperado. De certa forma, isso se torna um vilão invisível, uma presença incerta que desafia a percepção comum de que estamos em pleno domínio da IA. Estamos, então, diante de uma questão mais complexa. Até que ponto podemos garantir que a IA criará apenas o que queremos? E se na busca por desenvolver a tecnologia, estivermos produzindo um reflexo das partes mais misteriosas e desconhecidas de nós mesmos? Esse grande problema nos leva a questionar os limites do nosso próprio controle. E se, ao continuar avançando, não estaremos abrindo portas que preferiríamos manter fechadas?
Para entender o impacto dessas imagens sinistras criadas pela inteligência artificial, basta recordar o momento em que você viu uma pela primeira vez. Talvez tenha sido em uma rede social, onde a imagem apareceu de repente, perturbadora e inexplicável. Rostos disformes, olhos que pareciam fitar a tela, mas, de alguma forma, olhavam além, direto para você. A sensação era de desconforto misturado com fascínio. Aquele tipo de imagem que, mesmo que você queira, não consegue parar de olhar. E, se esse foi o seu caso, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas, ao verem essas figuras geradas pela IA, experimentam uma sensação instintiva de inquietação. Essa resposta emocional é algo que nos une, porque esses rostos e figuras, de certo modo, são familiares. Todos nós carregamos, lá no fundo, o receio de encarar o desconhecido, especialmente quando ele assume formas que desafiam nossa lógica e evocam o medo primal do que não podemos entender. De certa maneira, essas imagens sombrias revelam nossos medos, mas, paradoxalmente, também nos fascinam. Ao reconhecer que essas respostas emocionais são normais e compartilhadas, ganhamos uma sensação de validação. Não estamos sozinhos na sensação de inquietação ao ver essas figuras. A verdade é que as mesmas dificuldades emocionais que enfrentamos ao lidar com nossos medos e incertezas também fazem parte de quem somos e de como reagimos a novas tecnologias. Diante do desconforto e do mistério que essas imagens sombrias geradas por inteligência artificial evocam, surge uma pergunta interessante. Qual é o benefício de explorar essas criações inquietantes? E mais, será que esses benefícios superam as emoções complexas que elas desencadeiam? A resposta, por mais surpreendente que pareça, é sim. Esses vislumbres do lado sombrio da IA podem abrir portas para uma transformação de perspectiva e até inspirar mudanças significativas na forma como compreendemos a tecnologia. Primeiramente, essas imagens nos forçam a confrontar o que realmente entendemos por inteligência artificial. No cotidiano, a IA muitas vezes é usada para simplificar tarefas e aumentar a eficiência, seja em recomendações de filmes, ajuda na organização de compromissos ou até mesmo em diagnósticos médicos. Mas as imagens perturbadoras que ela também é capaz de produzir mostram uma faceta menos explorada e abrem espaço para diálogos profundos sobre ética, segurança e propósito no uso dessa tecnologia. Ao encarar essas representações inquietantes, começamos a refletir mais amplamente sobre os limites da tecnologia, estimulando uma mentalidade crítica que nos ajuda a compreender melhor os caminhos por onde estamos conduzindo o futuro. Por fim, ao confrontar essas representações sombrias, nos tornamos mais preparados para lidar com o desconhecido. Esses encontros digitais com o sombrio nos mostram que o futuro da IA não é necessariamente cor-de-rosa ou linear, mas complexo e multifacetado, cheio de nuances que exigem um olhar atento. Em um nível mais profundo, esses benefícios vão além do conhecimento tecnológico. Eles oferecem a oportunidade de explorar nossa própria psique, as sombras da nossa mente que a IA parece refletir em suas imagens. Assim, o lado sombrio da IA não é apenas um aspecto perturbador, é também um espelho para nossos próprios mistérios internos. Ao abraçar essa perspectiva, conseguimos transformar o medo do desconhecido em uma ferramenta de autoconhecimento e crescimento. No final das contas, esses monstros digitais são um lembrete poderoso de que o futuro da tecnologia pode nos ajudar a ver, não apenas o mundo ao nosso redor, mas também o que existe dentro de nós. Se você gostou desse vídeo e quiser fazer parte deste novo experimento com inteligência artificial para a criação de conteúdo, se inscreva no nosso canal para experimentarmos juntos essa revolução que pode transformar qualquer um em um criador de IA.